fica com esse papo de que os médicos cubanos ou outros médicos do programa Mais Médicos não seriam médicos são exatamente as pessoas que trabalham como médicos. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina incentiva os médicos brasileiros que lutem contra o programa Mais Médicos. Eu queria dizer para vocês que tanto a Record como qualquer outro canal que estão chamando o programa Mais Médicos de um programa ruim porque eventualmente traria para o Brasil médicos que se formaram em outros lugares, inclusive Cuba, como disseram hoje, eles estão trabalhando pelo aumento do preço do trabalho da medicina. Aqui no Brasil nós temos uma política covarde do Conselho Federal de Medicina de restringir o número de pessoas que formam em medicina. É isso mesmo. O Conselho Federal de Medicina, na proteção dos interesses dos médicos, do lucro dos médicos, eles trabalham contra o aumento de médicos no Brasil. A lei da oferta e da procura, pessoal. Quanto mais médicos tivermos, maior oferta do serviço de medicina, então a medicina fica mais barata. Eles trabalham contra a abertura de novas faculdades de medicina, novos cursos de medicina, tanto em faculdades como centros universitários, como em universidades. E este trabalho covarde do Conselho Federal de Medicina acaba colocando os médicos no Brasil como sendo um serviço escasso. Eles, médicos, ganham dinheiro com isso. Mas a sociedade brasileira sofre por causa dessa covarde postura aí do Conselho Federal de Medicina. Sofre porque médicos, obviamente, são necessários, principalmente naquela situação em que você precisa levar um familiar como uma criança que às vezes não sabe nem dizer o que está sentindo. É por isso e por outros motivos, obviamente, que o governo brasileiro acabou trazendo médicos de fora, porque aqui dentro do Brasil nós temos essa política covarde de formar poucos médicos. A política é covarde principalmente no sentido de fazer com que os cursos de medicina sejam acessíveis somente aos ricos. A ideia dos médicos é que os pobres não possam ter acesso ao curso de medicina. A ideia dos médicos é que somente os filhos de médicos possam ter acesso aos cursos de medicina. Então o curso de medicina no Brasil custa 10 mil reais por mês. Quem pode pagar 10 mil reais por mês, obviamente, é o médico que paga para o próprio filho. Essa postura de manter a medicina como algo escasso para que seja sempre caro é uma postura covarde, e essa postura covarde acabou sendo driblada pela inteligência do governo progressista que trouxe para o Brasil os médicos formados em uma realidade que não tem essa covardia. Em Cuba não tem essa covardia de que somente filhos de médicos vão virar médicos porque vão pagar 10 mil reais por mês na faculdade. Não. Em Cuba eles formam muitos médicos e exportam médicos para todo mundo. Mas o único país que reclama dos médicos cubanos é o Brasil. Olha, os médicos cubanos, assim como médicos formados na África, são aceitos em países europeus porque médico falta. Para vocês terem uma ideia, o Reino Unido, né, a Inglaterra, o Reino Unido, eles possuem negócios na Índia, onde eles formam médicos, e uma vez que esses médicos se formam na Índia, eles levam esses médicos para trabalharem no Reino Unido. Para quem já morou em países europeus, deve ter notado que, ao contrário do que acontece no Brasil, em países europeus é normal a gente ver médicos indianos, morenos e médicos africanos, médicos negros. Aqui no Brasil existe um preconceito contra os médicos negros. Por quê? Infelizmente, a medicina no Brasil ela é feita para ficar entre as famílias ricas, entre os europeus. Os médicos cubanos derrubam completamente esse império dos médicos no Brasil. E é por esse e outros motivos que a gente tem toda essa sabotagem contra o programa Mais Médicos. É por isso que reportagens covardes, como a reportagem da Record, trazem críticas aos médicos cubanos. Não é por causa da competência dos médicos cubanos. A única coisa que conseguiram falar mal dos médicos cubanos aqui no Brasil foi em relação à língua portuguesa. Obviamente os médicos cubanos não estudam o português como linguagem oficial, e aí na hora que os médicos cubanos iam dar uma receita, às vezes eles erravam o nome do medicamento em língua portuguesa e faziam críticas por causa disso. Mas nós não tivemos críticas ao trabalho dos médicos cubanos. Nós tivemos sim uma represália da indústria farmacêutica, porque os médicos cubanos eles estudam para aplicar o princípio ativo e não para vender o remédio que está na farmácia. Então, se os médicos cubanos sabem que você vai ser curado através de uma planta
e não através do comprimido que usa a mesma coisa daquela planta, o médico cubano ele acaba fazendo você cortar a necessidade de ir à farmácia e resolver o problema, por exemplo, com um chá, que tem o mesmo princípio medicinal de um medicamento vendido pela indústria farmacêutica. Sofrem represália do poder financeiro da indústria farmacêutica, que quer socar remédio em todo mundo. Eles sofrem represália dos Estados Unidos, que querem prejudicar Cuba de todas as formas. Eles sofrem represália do Conselho Federal de Medicina no Brasil, que quer manter baixo o número de médicos no Brasil, exatamente para que os médicos possam ter lucro através do sofrimento das pessoas.